Estamos ao vivo para mais uma live, Autismo na Vida Real, a nossa série que fala sobre experiências da maternidade atípica. Então, nós tivemos mães atípicas falando sobre como é ser mãe. Algumas eram profissionais, assim como a nossa convidada de hoje é profissional da área, mas também é mãe atípica. Como vocês estão? Sejam muito bem-vindos à nossa live, mais uma live maravilhosa, cheia de conhecimento, cheia de informações importantes, e nós vamos falar sobre crises e comportamentos desafiadores dentro do autismo, né? O que fazer, né? Como que a gente vai lidar com todas essas dificuldades, né? Muito bem-vindos à nossa live, né? Olá, boa noite. Vamos divulgar, vamos enviar, gente. Conhecimento compartilhado sempre vai ser multiplicado, ok? Então seja um multiplicador de conhecimento nesta noite. Compartilha com as suas amigas, com seus amigos, no seu WhatsApp, no seu Face, no seu Instagram. Vamos lá, gente. Eu tô aqui compartilhando já com as pessoas que eu acho que precisam estar aqui conosco. Compartilha você também, né? Enquanto isso, bem-vindos, bem-vindas, boa noite, como vocês estão? Como foi a semana? Gente, a minha semana foi maravilhosa. Participei de um evento maravilhoso aqui em Londres, né? Desvendando a neurodivergência. Gente, vocês não têm noção do quanto foi produtivo o nosso dia, do quanto nós falamos de coisas importantes aqui para o pessoal de Londres. Nós falamos sobre alguns direitos, né? Que os pais que têm filhos dentro de transtornos têm, né, que com o governo britânico nós falamos de experiências pessoais de mães, né, com descoberta de diagnósticos. Nós descobrimos também sobre a carreira, como que é inserir a neurodivergência no ambiente de trabalho. Gente, foi fantástico. A doutora, né, neuropediatra falou muito sobre ansiedade, depressão, como que funciona. Foi muito interessante. Pessoal, vamos lá. Fiquem à vontade. Fiquem à vontade. Boa noite. Como vocês estão? Eu já compartilhei com um monte de gente essa live, né? Então, é isso. Daqui a pouco a nossa convidada vai entrar, né? A nossa convidada, ela é mãe atípica. Antes de ser profissional da área, ela é mãe atípica, né? Ela faz um trabalho fantástico, né? Quando eu conheci ela trabalhava na PAI junto comigo. Nós trabalhamos na PAI em setores, né, diferentes a princípio, né? E depois, em seguida, nós trabalhamos no mesmo setor. Eu comecei na PAI de Santa Catarina como pedagoga, né? E eu trabalhava no setor de... Agora eu não lembro o nome do nosso programa, mas era com adultos especiais, adultos com deficiência intelectual, com autismo, né? Com outros tipos de dificuldades. E em seguida eu fui para estimulação precoce e lá eu conheci a Karina. Ela era neuropsicóloga, né, do nosso setor. Ela fazia as avaliações, ela fazia as reavaliações, assessorava a gente, né? Então, ela fez um trabalho fantástico de acolhimento para as mães, enquanto nós estávamos fazendo intervenções com as crianças. Ela tinha um grupo de que ela apoiava as mães, e foi um trabalho fantástico, foi muito produtivo. Eu aprendi muita coisa com a Karina, e o que a gente construiu ali no ambiente de trabalho, a gente está levando aí para as nações, né? Porque eu estou na Inglaterra, ela está no Brasil, continua fazendo um trabalho fantástico por lá, e eu continuo aqui em Londres, e hoje ela vai estar aqui para falar com a gente. Ela já entrou na live. Boa noite, Karina. Ela está aqui com a gente, né? Vou chamar ela para entrar aqui e participar com a gente. Desafiadores, né? Ela está entrando aqui com a gente. Já falei, né? Gente, falhas técnicas, às vezes acontece, mas quem sabe faz ao vivo. E olha, ela tá entrando aí conosco. Oi, organizando aqui, né? Boa noite. Boa Boa noite para quem noite, está aí em Karina, UK, seja boa tarde muito para nós aqui bem-vinda. do Brasil. Como vai, Isis?
Estou bem, estou ótima. Eu não sei se a minha conexão, se a sua estava meio desfocado, mas estamos aqui para mais uma live da nossa série Autismo na Vida Real, né? A Karina é uma pessoa muito especial, ela tem um propósito de vida muito importante para essa área que nós estamos, né? Como profissional, ela é incrível e como pessoa é um ser humano fantástico. E eu sou muito Ah, feliz de ter feito essa conexão com a Karina, de ter ela aqui na live com a gente para poder compartilhar conhecimento. A gente teve várias conversas e a gente sonhou várias coisas juntas. foi E verdade. muito obrigada por ter aceitado o convite, por estar aqui conosco. Fala um pouquinho de você, Karina. Já falei que você é mãe atípica, que você é Ah, neuropsicóloga, mas conta aí um pouquinho do seu trabalho, de toda a sua experiência. Fique à vontade. tá joia. Primeiro, muito obrigada, né, Isis, pelo convite. É um prazer imenso, né? Como você falou, a gente já fez uma parceria muito gostosa, muito legal na época da PAI, né? Construímos muitas coisas ali e aprendemos muito. Eu sempre bato nessa tecla, né? A gente aprende muito, né? Uns com os outros. Então, é um propósito, acho que casou esse propósito, né, Isis, nosso, de compartilhar, de dividir, de somar, né? Somar conhecimento, compartilhar. É também essa história de vida que a gente tem como mãe, né, Isis? E como profissional da área. Então, é um casamento de muitas coisas que a gente pretende passar um pouquinho para vocês hoje, né? Então tá, agradecer a todo mundo que está aqui acompanhando a gente, né? Acredito que o pessoal também está se organizando aí tá para chegar, mas agradecer, né, todo mundo que vai conseguir também assistir depois, certo? Bom, como a Izzy já me apresentou um pouquinho, né, eu sou psicóloga e neuropsicóloga. Fiz minha especialização grávida do CASSI, em presencial lá em Porto Alegre, num instituto maravilhoso, né, que eu tenho muito orgulho dessa caminhada, dessa história, né? Atuo especialmente já há algum tempo, né? Ano que vem faço 10 anos de carreira. Com muito carinho, com muito orgulho que eu compartilho isso, né? Eu falo também para todo mundo que também está começando, né, Isis? Saber que esse processo todo de caminhado, quanto é importante, quantos desafios a gente passa e ter gratidão por esses desafios, que é o que a gente vai falar um pouquinho hoje também. Eu acho que a palavra é gratidão, porque são eles que transformam a gente em pessoas melhores e em profissionais melhores também, né? E sou uma mãe atípica da Laís, Exatamente. né? Acho que o convite também foi muito por essa experiência como mãe, né? E de estar aqui hoje compartilhando, porque as pessoas às vezes acham que por a gente ser profissional da área, né? Dentro de casa são tudo flores. E não são. Nós passamos pelos mesmos É mais desafios, desafiador ainda, né? exatamente pelas mesmas cobranças, né, de família, de sociedade. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui também. Então, vou falar um pouquinho, não sei se eu posso já começar a falar um pouquinho da história do diagnóstico da Laís, como é que foi essa caminhada aí como mamãe, né? Não sei se tu quer que a gente comece por aí, como é que você quiser também Pode. contar. Pode sim. Só veja certinho a tua internet, o lugar que você está. Tá tá um pouco meio desfocado. Deixa eu dar uma Veja olhadinha. Tá certinho. melhor assim? Não sei se é eu, não sei se é você. Mas eu tô te ouvindo, mas fica às Tá vezes conseguindo me ver? oscilando pra gente não Deixa eu perder dar uma. nada. Tá. Ó, quer que eu entre Tô com outra conseguindo te ver, conexão? só que parece que a imagem tá meio. Quadri... É, você que sabe, fica à vontade, que você achar melhor. Hoje a protagonista aqui é você, amada. Você tem que aparecer, pelo amor de Deus. Então vamos aguardar. Agora deu uma pausa, deixa eu aceitar novamente. Vamos aguardar novamente. Agora deu? Melhorou?
Cá, tá aí? Entrei com tô com outra conexão aqui. Tá Agora conseguindo me ouvir? tá melhor, tô te ouvindo melhor. Ah, então foi isso. Eu entrei agora com outra Ah, tá. conexão. Pessoal, pessoal, dá um feedback para nós aqui nos comentários. Dá um feedback se vocês estão vendo, ouvindo bem a gente. Coloca aqui no chat, por favor, se está tudo bem, para a gente poder entregar o máximo que a gente puder dentro das nossas condições, né, Ká? Claro, claro. Eu entrei, eu entrei de novo com outra Então é isso, conexão. Ká. Deixa eu dar uma... Pode começar. Aqui para mim tá ok, tá? Para mim, pelo menos tá bem Tá, ok. Não eu sei se para tô ti te ouvindo agora, tá melhor. tá jóia. Então, Tá melhor do que da outra, tá tá bom? melhor um pouquinho. Então Tomara que o tá. pessoal consiga, consiga ver. Vamos tocar, né? Como tu falou, quem sabe faz Não, ao vamos vivo. seguindo. Então, Tempo perfeito para fazer. A gente simplesmente faz, porque senão a gente não faz nunca nada. isso Fato, né? aí. Isso aí. O importante é justamente a gente estar aqui, né, hoje, dividindo esse momento, né, que eu Tá, isso acredito aí. com tantas mães também, né, com tantas profissionais também que estão aí acompanhando, que acompanharam a nossa caminhada também. Então, eu acho que é o mais importante a gente conseguir transmitir, né, tudo que a gente se propôs e com muito carinho, né, Isis? Para a gente conseguir transmitir a nossa vivência e os nossos conhecimentos também, né? Eu vou falar um pouquinho então da história do diagnóstico da Laís, minha filhota. Hoje está com 10 anos, né? Já. Então, desde o comecinho, Agora ela você teve o fala diagnóstico. como mãe, né? Fala como mãe agora. Isso, agora é a história da minha filhota. Então, vamos falar como mamãe, né? Desde o comecinho, a gente já vinha observando, eu principalmente, sempre falo que coração de mãe tá sempre pronto para identificar, parece que vem com, eu falo que parece que vem com um microchip diferente ali dentro do coraçãozinho que a gente sente, né? A gente sente no nosso coração, eu falo muito sobre isso também, que fica aquela coisinha ali apitando e a gente vai botando para lá, a gente vai deixando, não, cabeça, especialmente como tu falou, né? Se a gente é profissional da área, a gente fica se perguntando, poxa, será que é porque eu trabalho com isso, eu não tô vendo agora? A gente fica com isso, tá vendo autismo em tudo? Não é? A gente já tem Exato. essa coisa da sociedade. Tem a questão da família também, né? Imagina, não, a questão da negação que é de cada um, próprio de cada um. Então, assim, desde muito pequenininha, Laís, antes de um aninho mesmo, eu já vinha sentindo no meu coração que tinham algumas coisas que na época eu não sabia, porque eu ainda estava começando na área, né? Na época eu não sabia tudo que eu sei hoje, né? Nem como mãe, nem como profissional. Mas assim, eu sentia no meu coração uma dor, porque ela não estranhava ninguém de bebezinha, bem bebezinha. Ela ia muito fácil no colo de todo mundo. Na época eu estava terminando a minha faculdade de psicologia, e quando eu saía, ela também não estranhava a minha ausência, sabe? Isso bem de Sei. bebezinha. Então, para amamentar também foi super difícil para fazer a amamentação dela, ela teve bastante dificuldade de aceitar, né? Ela tinha questões sensoriais já na época, eu não sabia o que eram questões sensoriais, mas eu sabia que, nossa, ela não aceita colocar esse tipo de calça e de meinha. Ela bebezinha no carrinho, sabe? Ela não aceita. Por que será? Né? E eu sempre fui, né, ó, espalhafatosa, eu gostava de botar aqueles lação, né? A gente, quando tem menina, a gente quer transformar no mar, coitado, no Olha, mar de Natal. meu sonho era ter menina pra fazer isso, mas eu não tive sorte, eu só tive meninos, Ai, né? ai, Então, ai, ai, então, meu mas Deus. aí começam, né? Olha só como isso é importante, um detalhe, né? Eu, Karina, sempre gostei, mãe, sempre idealizei que eu ia botar um monte de laço na minha filha, botar aqueles vestidos pomposos, só que a Laís não aceitava, né? Eu tô Hum, falando de um detalhezinho assim, mas quantas coisas a gente, como mãe,
idealiza no nosso filho, e quando essas expectativas, essas idealizações não são atendidas, como que isso volta para nós, né? Exatamente. Aí começam as pequenas frustrações, os pequenos estranhamentos, né? Isso eu tô falando de uma coisa muito pequena, eu tenho vários, né, exemplos aqui, eu acredito que muitas mães também têm. Como eu falei Sim. das questões sensoriais, eu colocava meinha nela, a gente colocava meinha nela, ela começava a esfregar os pezinhos, tuc, 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 até tirar a meia. Isso o bebê não cai, Olha, a ponto uau. dela fazer ferida nos pezinhos, porque ela não aceitava ficar com meia, né? E na época eu não entendia o que que era aquilo. Eu só ficava, meu Deus, né? Por que que nossa menina tá com frio no pé, né? Não, tá, não vai Sente, botar né? meia. Enfim, daí isso a gente foi levando, né? Como eu falei, a gente vai deixando para lá, vai se envolvendo com tudo ali que já traz a questão do puerpério, né? Da nossa recuperação também, de corpo, de cabeça, de retomada de rotina, que é uma avalanche de coisa que a gente sente como mãe depois, né? Então, Exatamente. é, a gente vai deixando isso para lá. Então, quando foi ali perto de um aninho, ela sempre teve, isso é uma coisa que em meninas também é mais difícil de identificar. Porque a parte de linguagem, o verbal, desde muito pequenininha, ela balbuciou no tempo certo, bababá, 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 faladeira, sabe? Fresquinha. Hum, É, exato, né? Então, ela tinha um desenvolvimento assim super esperto, inteligentíssimo, hum. começou a falar cedinho, né? Mas a parte motora sempre foi uma coisa que me chamou a atenção. Ela, claro, né, teve um somatório de coisas, né? Por ser mãe de primeira viagem, né? É, Então eu super protegia a Laís demais. Então, gente, sofreram, tava em casa, porque ela sentava no chão, eu fazia um arredor de almofada em volta dela, de medo dela cair e bater cabeça. uma redoma Uma protetora. barreira, né? Mas aí eu fico pensando assim, por que que eu fazia aquilo? Porque eu era, né? Porque eu estava, enlouqueci, porque eu virei mãe, porque a gente escuta muito isso também, né? Não, isso aqui é doideira da tua cabeça, né? A gente, vou falar num coloquial, assim, Não, né? realmente, Mas a maternidade, ela é assustadora no início, é uma loucura. A é gente uma se, nós avalanche. dói, ser mãe dói. Vamos falar isso, né, ô, cara, dói. Dói e assim, e também a crítica já chega pronta, né? Exato. Então, assim, meu Deus, aí eu pensei, eu realmente, eu fui super protetora. Mas por que que eu fazia aquilo? Porque a Laís, no tempo que ela deveria sentar, sustentar tronco e sustentar pescoço sozinha, eu, como mãe, sabia que ela não conseguia. Ah, Ela era muito molinha para a idade delas, vamos dizer assim, né? Então, esse foi o primeiro passo que nos levou para buscar um atendimento profissional. Não ainda na área exatamente do autismo, né? sim. Então, a minha irmã, a Dinda Renata, que é a Dinda dela, é fisioterapeuta, também tive essa sorte. Eu conversei, Rê, a Laís não está sentando no tempo, né? Ela não conseguia fazer aquele apoio de segurar e se levantar com o aninho, ela não fazia isso ainda. Então, nós levamos assim, não, Karina, realmente ela está com um atraso de marcha, né? Então, nós levamos para um médico ortopedista pediatra que constatou que realmente ela estava com atraso de marcha e ela tinha uma hipotonia muito forte, que é quando os músculos são mais molinhos do que o normal. Então, hoje a gente já tem, né, artigos falando sobre isso, da relação que tem direta. A hipotonia também é comorbidades que afetam o TEA, né? Então, e outros transtornos também. Mas, enfim, daí fomos buscar, de acordo com a médica, a orientação médica, fisioterapia. Como ela era muito bebezinha, ela tinha um aninho, pouquinho, né? Um aninho, tinha acabado de fazer um aninho, Bem precoce, né? bem precoce. Aí, isso também foi Muito importantíssimo, tá? Porque importante. ela se desenvolveu hoje, né? A gente fala isso um pouco depois. Então, a gente levou ela, a gente buscou por conta da idade, não podia ser uma fisioterapia qualquer.
Primeiro que tinha que ser uma fisioterapia voltada para o atendimento infantil e de bebês. E na época nos indicaram o Bobat. Desde Ah, aquela época, 10 anos atrás, tu vê, né? Agora o Bobat está aí. Porque é um método que se utiliza, né, do lúdico, enfim, todo um muito bom. preparo para estimular a criança na físio, né, para adquirir essas habilidades que ela precisa, de uma forma que a criança consiga compreender, interagir e tudo mais e ser estimulada. Então, na época, nós procuramos a Neurovital, que era uma colega da Renata, Clarissa, né, hoje está aí com também um trabalho muito bonito, até hoje a gente acompanha. Ela foi a primeira profissional que entrou em contato com a Laís, né? Então, na época, buscando esse atraso, desenvolver esse atraso do motor que ela tinha de marcha. Então, assim, como eu falo, né? São pequenas conquistas que que a mamãe atípica, comemora e tem isso tão forte dentro da gente, né, Isis? Tu vê, vamos lá para a Laís, o caminhar, né? O próprio caminhar para as mamães atípicas é um passo que para mim foi uma conquista enorme, virou festa lá em casa. Sabe? O simples fato dela conseguir caminhar sem apoio, a primeira vez que eu vi ela caminhando na fisioterapia que ela fez, com esteira, com tudo, com bandagem, utilizou, nossa, maravilhosa, assim. Aí, quando ela, na clínica lá da Clarice, nunca vou esquecer, ela deu os primeiros passinhos sem apoio, até me emociona, assim, de lembrar. Meu Deus, aquilo, assim, sabe, foi uma conquista, a gente chorou tudo junto, assim, sabe? Então, são esses desafios que às vezes passam desapercebidos, né, Isis? Porque a gente, quem não. Claro, a maternidade atípica ou típica, ela tem os seus desafios, né? Sim. Mas, assim, essas conquistas que eu falo, dessas pequenas que são pra gente muito grande, porque o caminhar, aí que a gente vai entrar, é um sinal muito grande de desenvolvimento de que ela vai ter autonomia. Que é o que Exato. a gente, como mãe e pai, Mas quer, quer. busca marcos e desenvolvimentos que falem para nós como pais. Ela vai ter autonomia a isso. Então, quando eu não estiver perto, quando eu não estiver mais aqui, será que ela vai conseguir fazer tudo isso sozinha? Então, por isso que essas conquistas do falar, né, o se alfabetizar, o conseguir ir para a escola, interagir, ter amigos, comunicar aquilo que ela deseja, ter essa parte de desenvolvimento, andar na rua sem tropeçar, saber atravessar uma calçada sem correr risco de ser atropelado, que é a noção do perigo, né? Que muitos que não têm, estão desenvolvendo, têm uma dificuldade nesse sentido É o também. controle inibitório, né? Exato, né? A noção do perigo. Então, assim, essas pequenas conquistas são coisas que, para quem é mamãe, para quem também é profissional da área, quando acontece, assim, sabe? Por isso que a gente batalha tanto, né, Isis? Exatamente. Por isso que a gente batalha tanto. Então, tudo, eu acho que dentro de tudo isso, o que permeia é a luta para fazer com que nossos filhos, eu acho que é isso que a mamãe leoa faz, né? Ensina o filho a caçar, não é assim? Isso, exatamente. Né? Dá todas as Então, ferramentas para que isso aconteça, né? Ela ensina o caminho, dá a ferramenta, impulsiona a criança, mas ela tá assim por perto. exatamente. Não passo, mas ela Exato. dá essa autonomia. É justamente isso, né? A gente busca a luta incessante e o medo também Isso. de justamente saber se os nossos filhos vão dar conta desse mundão aí fora sem a gente estar perto, sem o nosso apoio, né? Não à toa, até hoje a gente fala em nível de suporte. Quanto de suporte que a criança vai precisar para que ela faça as atividades do dia a dia, para que ela se comunique, né? Então, é isso que a gente sente como mãe também. Um outro ponto que eu acho muito importante, que aconteceu comigo recentemente, como mãe, né? Que poucas pessoas falam desse ponto de vista, mas que me pegou, né? Eu acho que uma coisa que fez muita diferença para hoje eu ter
o relacionamento de mãe e filha que eu tenho com a Laís hoje, né? A aceitação da nossa maternidade. Eu falo, nossa, não a maternidade que é idealizada, não a maternidade que a sociedade diz que a gente tem que ter. E a aceitação da nossa maternidade é antes de aceitar, porque a gente fala muito, a gente tem que aceitar o nosso filho do jeito que ele veio. O foco está no filho. O foco está no outro. A gente tem que aceitar eles como eles são. Claro que a gente tem que aceitar eles como eles são. Sim, Mas claro. antes disso, a primeira coisa que tem que acontecer e a coisa mais difícil é nós aceitarmos a nossa maternidade. E o nosso Exatamente. jeito de maternar, e nós somos todos diferentes, nós somos mães diferentes, nós vamos maternar de formas diferentes. Então a gente tem que descobrir na gente qual é a nossa forma de maternar e qual é a nossa língua. A gente fala muito de linguagem do amor, agora tá na moda, né? Falar de linguagem do amor. Não é? Exatamente. Aí a minha linguagem do amor não é dar presentinho e fazer a cama bonita, né? A minha linguagem do amor, por exemplo, é cozinhar. Adoro. Atos de serviço, Adoro, né? adoro. Descobrir um jeito de fazer uma comidinha para ela diferente, sabe? Fazer umas coisas assim que ela aceite comer até pela seletividade. Nossa, uma conquista quando ela gosta de uma coisa, um alimento novo, né? Então, aceitar a nossa maternidade, o nosso jeito de maternar, e isso implica em se aceitar como mãe, se permitir ser mãe, aí a gente vai se permitir aceitar e servir o nosso filho como eles são. Né? Exatamente. A partir Falou tudo. a partir disso que a gente vai conseguir. Então, o aceitar a nossa maternidade, as pessoas, eu atendo tantas mães no consultório que vêm com isso. O meu filho fez isso porque eu faço assim. Como assim, a culpa é minha, né? Vem a mãe, vem lá, uou, nasceu, já vem na maternidade com a placa de culpa, né? Culpa, julgamento, né? Nossa, Julgamento, culpa. Opa! Aí Imagem pesada. exatamente. Então, assim, essa aceitação de nós como mães, nossa maternidade, não é uma submissão, né, de uma aceitação de uma culpa. Não, se eu fizer, é claro que a gente, né, vai mudar também, mas não é aceitar a culpa e colocar, vestir aquela capa sabe, de responsabilidade mais do que a gente tem. É se libertar disso. Diferente, né? Olha que diferente. Exato. É se libertar disso. Então, quando quando nos aceitamos de verdade, a gente se liberta de tudo isso. E quando a gente é livre, e quando a gente se ama, se perdoa, se aceita, quando a gente é livre, a gente consegue amar, doar e servir todo esse amor como eles são. Exato. Né? Exatamente. Isso reflete, né? É um espelho. Nós refletimos, os nossos filhos vão refletir aquilo que nós verdadeiramente posicionamos para ser em relação a eles. Né? Isso mesmo, né? Então, eu falo sempre que o primeiro passo, qual que é o primeiro passo para intervir com o nosso filho? O primeiro passo é a gente se aceitar como mãe, como a mãe que a gente é de verdade, sem idealizar um modelo. A gente se conhecer. Por isso que a terapia para mãe também é tão importante. Perfeito. Não é? É essencial, né, Ká? Precisa, gente. Não é porque é uma carga difícil de levar, não. É botar a lupa sobre nós. E o movimento de maior coragem do ser humano é voltar a lupa, em vez de filmar lá fora, filmar aqui dentro. Se olhar no espelho, se conhecer, saber quais são as suas limitações e aceitar, acolher, né? Essas limitações e tudo bem, tá tudo bem. Eu sou assim,
ao meu jeito de maternar, sim, e eu vou ser a melhor mãe pro meu filho do jeitinho que eu sou, e ele vai ser amado, né? Exatamente. É exatamente. É sobre tudo isso aí. Quando a gente se percebe, se autoanalisa, se auto-identifica, né? A gente consegue ser melhor para os nossos filhos, para todo mundo que está ao redor da gente. A gente se torna melhor em tudo que faz. Porque nós sabemos até que ponto nós podemos ir ao equilíbrio, um Exato, limite, né? exato, Não é verdade, cara? exatamente. E assim, né, dentro dessa linha de raciocínio do aceitamento também, dessas questões do limite, como que a gente vai conseguir doar, dar amor também, mas também dar limite também é um ato de amor. E assim como eu tava, Exatamente. é um ato dificílimo de fazer, porque dá trabalho pra caramba. É muito mais fácil falar um sim do que falar um não, né? Eu Exato. até vou também trazer um pouquinho sobre isso em outro momento mais a fundo, né, da importância da frustração para o desenvolvimento do cérebro da criança. Quando eu frustro a criança, né, que é dificílimo da gente fazer, que o nosso coração de mãe, ele quer, né, ou de pai, ou de enfim, de avó, aí quer dar tudo ali para ele, né? Especialmente, olha de novo a gente idealizando, tudo que eu não tive eu quero que meu filho tenha. Mas será que é o que teu filho quer? É o sonho Não, dele ou o será que teu? é o que ele realmente precisa, né? Exato, exato, sabe? Então, quando a gente, olha só que importante esse movimento de deslocamento. Quando a gente tira o foco do que eu tenho que querer para ele e põe o foco, não, isso aqui é meu. Olha a liberdade Isso. que eu dou pro meu filho também ser quem ele é, de Exato. verdade, Ser né? autêntico, né? Ser autêntico, ser Exato, criar a própria personalidade dele, sem projetar nada de nós neles, né? com Uau. certeza. Então, olha a importância que é isso, sabe? Então, quando eu faço esse deslocamento, eu tenho que amar meu filho do jeito que ele é, mas a gente sabe quem ele é de verdade, ele sabe quem ele é de verdade. Se a gente não dá esse espaço para ele ser ele, na verdade dele, sem que a gente interfira, porque assim, é muito comum também por conta da dependência. Isso não é uma crítica de forma alguma. É um exercício difícil. Eu demorei 10 anos para aprender isso na minha vida e eu estou Sim. aprendendo ainda. Eu até também, ó, eu acho que eu vou passar a live chorando aqui, porque é a segunda vez que eu me emociono. Mas assim, 10 anos, Sim. Iris, 10 anos assim que foi a primeira vez em 10 anos que eu recebi o primeiro pedaço de bolo de aniversário da minha filha. Uau. Ela dedicou aqui em casa, a gente fez antes de viajar para a festa dela, que era de aniversário dela. Foi a primeira vez que Uhum. o primeiro pedaço de bolo foi para mim. Que ela disse, é para você, Oh. não, Né? né? Foram 10 Expressou, anos expressou. É para que você, porque ela entendeu a importância que você representa, o papel importante que você tem, a referência, né? A influência que você tem na vida dela. E isso é. Nossa, até me emociono também, porque a gente só quer isso. A gente só quer ser reconhecidos pelos nossos filhos, né? não adianta, né? E é uma coisa que foi uma construção, porque relacionamento é construção. Eu sempre fui uma mãe presente, não é isso. Mas a forma como me relaciono com a Laís hoje é muito diferente, né, do que eram anos atrás. E cada um tem o seu tempo para adquirir isso. Então, quantos, para mim, foi o primeiro pedaço de bolo. Olha, que promessa uma coisa tão boba, mas aquilo para mim, meu Deus, sabe assim, foi uma realização como mãe, muito forte. E quantas mamães aqui estão até hoje esperando escutar a palavra mamãe, Exatamente. né? Está esperando o filho dar a primeira palavra, né? E às vezes, mas assim, de novo, é esse espaço de conhecer quem é o outro de verdade, porque às vezes ele está dizendo que te ama sem falar. A forma Isso. dele dizer que ele te ama não é falando eu te amo, mamãe, né? Tem várias formas de a gente comunicar isso e é importante dar esse espaço para a criança conseguir ser ela na verdade dela e a gente como mãe conseguir, a gente não consegue olhar uma coisa que está aqui. Eu não consigo enxergar que isso aqui é um copo de água. Agora olhando aqui, isso aqui é um copo de água, né? Quando a gente Sim. afasta essa visão, a gente consegue ver o que aquilo é de verdade.
Exato. Então, o que acontece também muito no nosso atendimento com as famílias, né, com as mães especialmente, por conta dessa dificuldade de ter que dar um suporte maior para tudo, a simbiose acontece. Então, às vezes, tem mãe que não consegue ir no banheiro, sentar com a criança em cima dela. Não consegue dormir, sentar com a criança em cima dela, porque criou essa relação simbiótica. Então, é a criança que vai fazer esse descolamento. Muito provavelmente não, porque a criança não vai ter também a maturidade, sempre falo isso, né, do parte Maturidade. cognitivo, para ter toda essa percepção. E a mãe Exatamente. também não, se a mãe não tiver conhecimento junto, rede de apoio junto, um profissional que acolha e que entenda essas necessidades dela, para dizer isso que eu estou falando aqui 10 anos depois, foram 10 anos, né, de Exatamente. vivência, para eu conseguir ter essa visão de que eu precisava abrir espaço, me olhar, olhar para mim, sem culpa, né, assumir, aceitar a minha maternidade para que a Laís pudesse ter esse espaço e pudesse ser quem ela é. Hoje eu saber, e ela saber quem ela é. E aí Exato. sim eu posso dizer que eu posso aceitar a minha filha como ela é hoje, né? Exatamente. Exatamente, cara. Cara, uma pergunta. É dentro aí da descoberta, do diagnóstico, tudo, a Laís teve algumas questões de crises, de comportamentos desafiadores, algumas questões ali que te tiraram do controle e você pensou, nem como profissional eu dou conta disso, e foram as estratégias? Conta um pouquinho sobre isso para nós. Com certeza, sim, né? Junto com o diagnóstico da Laís, ela primeiro teve um diagnóstico de transtorno do espectro autista nível 1 de suporte, ponto, né? Então, por muitos anos, esses comportamentos desafiadores foram aumentando, 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 aumentando. E agora, né, que eu também fiz esse espaço acontecer, do nosso relacionamento ficar mais intenso, ela é acompanhada pela doutora Rafaela. A doutora Rafaela, da equipe de avaliação diagnóstica da PAI, ela foi da nossa equipe de reavaliação também, colega maravilhosa, tão maravilhosa que eu confiei minha filha aos atendimentos dela, né? Então, agora Realmente. o diagnóstico dela foi atualizado para ter transtorno do espectro autista nível 1 de suporte, mas também com comorbidade TDAH de apresentação combinada e TOD, Olha lá. desafiador. Pensa nas experiências, né, de tudo, Combo desse completo. pequeno A gente falava, combo combo completo. completo. Isso também foi também o que eu falo que o diagnóstico é libertador, porque daí possibilita a gente visualizar, porque, de novo, né, a gente não tinha esse diagnóstico do TOD concluído. E isso foi um passo, assim, fundamental para a gente entrar tanto com medicação, quanto com as terapias necessárias e quanto com o manejo familiar para lidar com esses comportamentos opositores, porque daí é claro que toda criança, é criança não, é diferente, porque a forma de funcionar, o motivo pelo qual ela tem esses comportamentos desafiadores, opositores, é diferente. Então, o limite por si só, o ser firme, o dar bronca, não, é só dar um castigo, ou deixa ela com fome que ela não vai Não comer. funciona Não assim, né, funciona, cara? tu pira como mãe e como profissional. Por quê? Porque tu lança a mão das estratégias que você tem de noção como o que é educar uma criança, o que é dar limite para uma criança, é dar castigo, e nada funciona. E daí tu entra numa depressão, num looping, né, que é De dificílimo de sair fracassada, se né? você não Se tem. sente fracassada. Exato. Exato, daí, meu Deus, se você se sente fracassada como mãe, você se sente fracassada como tudo, né? Exato. E nada mais funciona. Então, tu entra num looping tão grande, meu Deus do céu, assim, eu posso dar vários exemplos, mas uma das coisas que era extremamente desafiadora com a Laís era o levar na escola, por exemplo. Hum, Ah, né? Tudo bem, é só ir lá, ela já é grandinha, põe lá o uniforme, deixa o uniforme para ela, né? Faz um cafezinho, faz o lanchinho, bota no carro. Gente, cada criança que tem
transtorno de neurodesenvolvimento, especialmente que tem um TOD junto, para cada etapa de uma de batalha. autocuidado, é uma guerra de 3 nações negociando. É tipo assim, sabe, Estados Unidos e China agora? Dois gigantes. Pra quê? É, Pra botar uma roupa. Gente, aí tu pira porque tu fica 40 minutos com uma criança petequinho desse tamanho, brigando porque tu quer colocar um casaco no frio de 3 graus lá fora que ela não quer botar, né? E como tu vai sair de casa assim? Aí leva na escola sem o tal do casaco para ver se não vai ser chamado, né? vai ser chamada. Ai, se a mãe não tá nem aí, a mãe não cuida, Ser né? É uma julgada. coisa que então o cabelo também, ela tem uma questão sensorial muito forte e também de rigidez cognitiva, que depois eu também posso falar um pouquinho sobre isso, né? Que são desencadeadores também desses comportamentos opositores. O cabelo dela tinha que estar amarrado na altura X, com tantas voltas no cabelo Y, né? Para ela conseguir sair de casa. Aquilo já era um motivo de que se não tivesse acertada na área, era crise de 40 minutos. Berrando, chorando, e fala, meu Deus, né? Meus vizinhos aqui, eu acho que são abençoados pelo Senhor, porque eles nunca chamaram o conselho tutelar. Eu sempre brinco muito nisso, porque quem é mãe sabe, quando a criança está em crise, parece que tem alguém matando, né, espancando a criança, mas na verdade é só porque a Chiquinha não está do lado do centro da cabeça, está mais para a direita, sabe? Então, isso são desafios de quem não tem uma criança com esse tipo de necessidade, né, com esse tipo de diagnóstico de dia a dia, e são coisas do dia a dia que eu falo. Todos os dias vai acontecer isso, ou vem novas coisas que surgem como desafio. Então, de novo, é aquele looping de que você sozinha, meu Deus, eu não consigo, né? Não consigo sair de casa, não consigo levar meu filho na escola. Eu não consigo levar para a escola, eu não consigo arrumar o cabelo da minha filha, eu não consigo chegar no horário do meu trabalho, né? Eu. Olha lá, olha lá, olha lá. Então, primeira coisa, não é você, né? Não é você. Deixa as coisas deles com as dificuldades dele e você vai fazer o quê? Você vai auxiliar para que ele consiga desenvolver essas habilidades sem entrar em crise. Então, de novo, quando eu fiz esse deslocamento de que eu não consigo, eu não dou conta da minha filha, eu não dou conta, como assim? Eu sou mãe de 2, eu sou profissional da área, eu não dou conta da minha filha, né? Então, quando a gente se desloca desse lugar, tudo flui mais fácil, né? Então, assim, bater de frente não é uma estratégia que funciona. Não é só dar o limite, né? Vou te levar assim mesmo, porque assim, é outra coisa, né? Saber diferenciar, e isso é a primeira coisa para lidar com o comportamento opositor, desafiador, e saber diferenciar o que é crise e o que é birra. Exatamente. Né? O que é crise e o que é birra. E a gente, como mãe, e também com auxílio de profissionais da área, sabe? A gente tem que ter esse apoio, porque a gente conhece. Primeiro que a gente conhece, mas o que acontece? Saber diferenciar a crise de birra é o passo número 1, né? Identificar, né? Perfeito. Exatamente. Então, quando a Laís, por exemplo, entra em crise, ela está em crise, ela perde os sentidos, né, que a gente fala. Ela perde o controle do olhar, ou aquele objeto, se ela estiver em crise e eu conseguir colocar o cabelo dela no lugar que ela queria, ela vai continuar em crise, porque ela não consegue em crise fazer o caminho de volta sozinha. Aí é o momento que eu vou chegar e vou botar gasolina na fogueira. Funciona brigar nessa hora? Funciona gritar? Olha como é importante esse deslocamento, né? Porque se a minha criança está em crise, está gritando, está perdendo controle, está batendo, e eu entrar na reatividade de igual para igual, o que ela faz, eu faço, o que ela faz, eu faço, o que acontece? Né?
isso aumenta, É pior. isso aumenta a frustração, isso não resolve. E o que acontece número 2? Eu estou sendo modulada, manipulada pelo comportamento que a minha criança está apresentando. E eu Então, eu sou o adulto da situação, né? Exato. Então, eu, mãe, estou sendo condicionada a agir de acordo com o comportamento da criança. Olha o deslocamento de novo. Quando é o contrário que tem que acontecer. Eu tenho Exatamente. que direcionar o que eu tenho que direcionar como mãe, como autoridade, porque a criança não tem. É injusto com a criança que ela determine, ela escolha, ela tem. Enfim, ela consiga Exato. decidir o que é o melhor para ela naquele momento. É um fardo muito grande para uma criança carregar, né? Verdade. Então, eu como mãe tenho que fazer o quê? Eu tenho que modular, tenho que apresentar esse comportamento e isso não vai acontecer aqui, ó, de igual para igual, entrar nessa reatividade. Então, e isso é um exercício dificílimo, porque, gente, né? Olha, eu caminho com meus parafraseamentos aí, viu? Isso, você vai se acostumar. Mas é pra gente, na analogia, a gente conseguir entender. Mas, assim, é muito bonito falar, né? Ninguém, eu sempre falo isso. Tem a frase lá, que é horrorosa do Mike Tyson, mas tem. Todo mundo tem o plano até levar o primeiro soco na cara. Isso aí. Não Exato. é? Verdade. Todo mundo faz um plano, quando aí a criança vem e te bate, tu tem que bloquear essa reação instintiva que tu tem de defesa também, né? E olha o limiar disso. Olha como é tênue para a gente não entrar tanto na reatividade igual para igual, mas a gente também não se submeter, eu falo de submissão, e deixar com que a criança me bata, com que a criança desenvolva aquilo. Não. Eu tenho que ser a mãe grande, né? Eu sou adulta, eu tenho controle inibitório, eu tenho que exercitar isso também, porque também é um exercício para fazer isso. Se a gente não se treina e não tem esse conhecimento para fazer isso, a gente não consegue fazer, né? Exato. Então, quando eu tenho que saber a hora de ser grande, de bloquear, de dizer o para, e quando eu tenho que acolher essa criança, essa minha filha, e conseguir um abraço, eu tenho que conhecer minha criança para conseguir fazer isso, né? Para eu conseguir ajudar a trazê-la de volta sem ceder ao que desencadeou, né? Acho que isso é bem importante também. A gente fazer esse deslocamento, né? E sempre saber diferenciar o que é meu, o que é da minha responsabilidade e o que é da criança. Então, com a Laís foi um aprendizado muito assim, né? Dei o exemplo do cabelo, do exemplo de sair. Quantas vezes, né? Meu Deus do céu, quantas vezes eu chegava na escola. Eu consegui deixar a Laís na escola por muitos anos. Eu me senti a pessoa mais vitoriosa do mundo, sabe? Nossa, ela desceu da escola, entrou. Uau! Ela é viva pra vou conseguir ir pro trabalho! Não acredito, sabe assim? Ai, meu Deus, assim, então, cada vez eu sempre falava isso, minhas colegas da PAI acompanharam muito nisso, né? Todo mundo às vezes já, ai meu Deus, segundou, tem que ir pro trabalho. Eu ia comemorando, eu disse, meu Deus, graças a Deus que eu tô aqui, eu consegui estar aqui, eu cheguei hoje. Porque muitas vezes eu fui claro, ela desregulou por motivos N ali. Ai, com chute atrás do banco do carro e tu tá dirigindo, não é assim? Muitas mães não passam por isso. Às vezes porque tocou uma música, uma desencadeadora, que teve um problema ali, que ela não suporta aquilo. Ou porque esqueceu, eram 3 pães de queijo e botou 2 dentro da lancheirinha. Que é o que a gente fala da rigidez de rotina. Então, assim, primeiro passo é se reconhecer nesse papel que eu acabei de falar do deslocamento. E o segundo passo, aí sim, é conhecer a sua criança. Se você conhece a sua criança, você tem como lançar mão de estratégias, mas conhecer de verdade, que eu falo, né?
lança mão de estratégias para que essas crises sejam. O melhor tratamento é evitar com que desencadeie. Então, a Exato. previsibilidade, né? Eu saber quais são os gatilhos que são desencadeadores, que isso muda de criança para criança. Não é porque tem o mesmo diagnóstico que vai ter os mesmos gatilhos. Tem uns que são semelhantes, mas tem muitos que é próprio da criança, É porque eu falo verdade. de conhecer. E ninguém melhor do que a mãe. Se o terapeuta não tá junto com a mãe, lascou, porque assim, ninguém melhor do que a mãe que ali no dia a dia sabe informar isso, né? Para aí sim Exatamente. lançar mão de estratégias, né? Quando ceder, quando não ceder, diferenciar o que é crise, o que é birra, né? Por exemplo. Então, acho que isso é importante de falar assim também, Isis, né? Sei lá, vamos lá. Tem aqui o T-Rex. Por exemplo, a Ah, criança tem um hiperfoco, né? Meu filho tem hiperfoco em dinossauro. Eu já sei que isso aqui é uma coisa que ele tem uma hiperfoco, gosta muito, 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 ele vai querer. Então, por exemplo, ele quer pegar o dinossaurinho e agora eu não posso dar o dinossaurinho para ele. Aí começa com uma birra. Por quê? Ele olha, ele sinaliza dinossauro, ou quero, tarará. Ele tá lá sinalizando, então ele tá comunicando o que ele quer. Aí você fala um não, pronto, já virou, né? Já se jogou no chão, né? Já fez, teve lá os comportamentos disruptivos que a gente chama, né? Que a criança se desregula, né? Esse momento é o momento que eu vou pegar e vou dar o dinossauro para a criança, vou dar o que ela quer, nunca. né? Senão eu tô condicionando, tô ensinando o que para ela? Que quando ela se joga no chão, ela ganha o que Ela ela quer. ganha. Exato. Não, né? Aí, e por isso que eu falo de diferenciar. Isso é uma birra, e isso a gente tem formas de sim. Aí funciona a postura. Muito, Uhum. isso que eu falo outra coisa, eu falo muito isso para as mães, assim. O blá 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 blá, não vou dar o Não dá. dinossauro, porque agora, não, olha tanto que a minha boca tá mexendo, ela só tá vendo uma pessoa, né, que tá, nossa, que essa doida tá falando assim, tá mexendo, ela vai estar, acho que às vezes, aí a criança, às vezes até acha engraçado e ri, mas ela não tá rindo do que você tá fazendo, ela tá rindo da tua expressão de falar. Aí as mães entendem isso como, porque a gente que se coloca, olha o deslocamento, a gente coloca na nossa compreensão, tá rindo da minha cara, tá debochando de mim, não me respeita. E às vezes não é nada disso, ela só tá rindo da tua boca mexendo sem parar. Exato. Entende? Entende? Então, postura, sabe? A linguagem fala muito mais que legal. A linguagem corporal, que é quase que instintiva na gente, né? Vai Verdade. dizer para a criança muito mais do que eu falar para ela, ou não. Então, assim, sabe? Postura, de posição, né? Não precisa ser agressivo, né? Mas sustenta. Outra coisa que eu coloco muito, não tenham medo, parem de ter medo do filho de vocês. Exatamente. Essa é a dica de ouro, né? Da noite, Tenham né? medo do filho de vocês. Ah, mas ele vai gritar e chorar? Sim, e a gente vai Sim. aguentar isso pro bem dele, né? Pro nosso bem também. É importante. Parece que a gente também perdeu um pouco da capacidade de tolerar, porque pra gente, instintivamente, o choro da criança é uma coisa que a gente tem que instintivamente atender para parar, né? Aí que é importante diferenciar a crise de birra, que eu tô falando de birra, né? Então, se eu atender prontamente isso, se eu não sustentar isso, vai fazer escândalo no shopping, vai fazer escândalo no shopping. Ai, mas os outros vão olhar. É eles que estão comigo lá todo dia, que estão na luta que eu tô. E outra, assim, gente, se a gente pensar no outro para evitar julgamento, lascou número dois, não é? Porque a gente vai escutar julgamento mesmo Tem. se a gente for O perfeito. todo. Vai, todo mundo vai julgar, a gente é julgado o tempo todo, fazendo certo ou fazendo errado. Então, do jeito que você achar naquele momento que você tem que dar limite pro seu filho, você dê. Nem que você erre, é melhor você dar do que você aí vai, ó, Ser se omissa, submeter né? a isso Ser e omissa, ser reforçar, permissiva. esse comportamento, entendeu? Só que isso, claro, a gente tem que ter o apoio para conseguir fazer, né? E Exato. quando está em crise, né? Uma crise pode vir a partir de uma birra.
Pode acontecer. Mas como que eu sei? Se a criança está em crise, né, perdeu todas as questões, ela não consegue controlar, direcionar o olhar, né? Ela não consegue mais atender aos chamados, ela não consegue mais entender que isso é o dinossauro que ela queria. Você pode dar para uma criança em crise aquele dinossauro que ela não vai funcionar. Ela vai Então, jogar longe e não vai responder. então, o que fazer nesse momento? Primeiro, conhecer nossa criança, sabendo dos gatilhos, sabendo quais os tipos de reações sensoriais que ela tem de comportamento. Afastar, acolher. Estímulo que possa ser aversivo para a criança vai ajudar ela a retomar esse estado de calma. Então, na crise, o objetivo é ajudar a retomada do estado de calma. Então, para isso, você vai ter que retirar esses estímulos. Por isso que é tão importante os espaços também oferecerem esses locais em que, quando a criança entra em crise, um local seguro, um local de baixo estímulo, né? Para conseguir ajudar essa criança a retomar o estado de calma. Para entender por que isso acontece, né? Tem uma coisa que eu gosto, eu com as minhas analogias, né? Socorro, isso. Lá vou eu. Mas eu Falei acho que muito. tu é protagonista hoje, pode falar. Mas acho que fica fácil de a gente entender. E quando a gente faz esse tipo de analogia, se a gente sente no nosso corpo a sensação do porquê que aquilo acontece, fica mais fácil da gente compreender o porquê que a criança faz também. Por que meu filho faz aquilo? Então, eu falo muito assim, que a gente sabe, dentro do transtorno do neurodesenvolvimento, como comorbidade, a maior parte das crianças que são acometidas com esse tipo de transtorno tem o transtorno do processamento sensorial, né? As CEOs aí sabem muito bem como lidar com isso. O que é isso? São os nossos sentidos, né? Tudo que está chegando de informação através dos nossos sentidos. Então, visão, olfato, audição, paladar, tato, né? Então, por exemplo, eu sempre falo aqui, né? Eu tô aqui, eu tô sentindo no meu corpo que eu tô sentada, né? Tá aqui o ar-condicionado, tá vindo temperatura diferente, tá o barulho do ar, tá a luz ali do teto, né? Tem as cores aqui, os movimentos do celular, tem o barulho lá fora. Eu tô recebendo todas essas informações dentro do meu corpinho, né? E tô conseguindo processar, por isso que é o processamento sensorial. Eu tô conseguindo processar e entender o que cada coisa é, em que lugar que eu tô nisso tudo. Quando a criança tem um transtorno de processamento sensorial, ela tem dificuldade de isso ou chega de uma forma intensa demais, então um barulhinho vira um barulhão, né? Ou isso vem pouco. Então, se eu tenho uma hiperreatividade, por exemplo, tátil, eu tenho que estar toda hora aquela criança que está se balançando. É aquela criança que está batendo em tudo, porque ela precisa saber localizar no corpo dela, ela precisa desse toque mais forte para conseguir sentir onde é que ela está no espaço, para se organizar, né? Então, por isso que eu falo de conhecer a sua criança sabendo de tudo isso. O que para cada criança vai resolver no break de crise, né? Exatamente. O que vai resolver? Para minha criança, ela é hiporresponsiva tátil, então ela vai querer uma contenção, um abraço mais apertado para não retornada de calma, né? Então vamos para analogia, por exemplo, a gente sentir como que funciona no nosso corpinho, né? Vamos lá. Por exemplo, né? Eu peguei minha bolsa, botei lá no celular, tal lá. Fui pro trabalho. Aí chega no trabalho, eu vou abrir minha bolsa e cadê meu celular? Nossa, aquilo não é? O que tu sente? O que tu sente? Vamos lá, o que tu sente no teu corpo? Se tu imagina essa cena, se tu olha assim para a bolsa e não tá aqui meu celular. Fisicamente, tu consegue perceber o que tu sente? É um pedaço de mim que tá faltando. E no corpo você sente como? O coração não bate mais rápido? Sim. Não dá, o estômago não dá aquela apertada? Exatamente. Então, esse bater mais rápido do coração, que é a descarga de adrenalina, o estômago apertar e ficar assim, isso causa pra gente dor, não é? Dor física. Não causa dor física? Sim. Então, a partir de uma coisa que eu achei que estava lá e não está, eu provoquei no meu corpo uma dor física. É uma reação. Uma reação. Né? Só
que eu, Karina, agora, né, adulta, com toda a minha maturidade cognitiva, depois de passar por N situações de frustração, eu consigo fazer o caminho de volta. Não, calma, ó, calma, Karina, respira. Vamos pensar qual foi a última vez que eu peguei esse celular. Eu deixei em casa, né? Eu deixei aonde? Exato. Então eu consigo fazer esse retomado e fazer todo esse caminho de volta. E eu, deixei ali, consigo pegar o celular. A criança consegue fazer isso? Então ela sentiu a mesma coisa que a gente sentiu. Ela sentiu essa dor física que foi ruim para ela. Só que ela não consegue sozinha se acalmar e buscar o celular. Ela precisa de ajuda. É, exatamente. E assim, por isso que também as crianças têm essa rigidez cognitiva, tem a questão também cerebral, mas também tem isso de evitar. Eu quero fazer as coisas sempre do mesmo jeito, deixar tudo no mesmo lugarzinho, porque eu sei que se tiver alguma coisa ali para mim, que eu leve um susto, que aquilo vai doer no meu corpo, eu quero evitar a dor, exatamente. né? Então, isso de crise de comportamento opositor também permeia por esse espaço de entender o que acontece no corpinho da criança e no nosso também e tentar evitar isso, né? E não só evitar esses gatilhos, mas também a gente lança mão de técnicas aí, né, Isis, que proporcionem para a criança ter o quê? Uma maior flexibilidade. Exato. Para ela suportar esses microsustos, né? Ela conseguir que o corpinho dela entenda, se não tá aqui o dinossauro agora, eu posso ganhar isso depois. Porque a criança não entende que ela vai ter aquilo depois. Para ela, aquilo sumiu para sempre naquele momento. Se ela não vai ter naquele momento, ela não entende que ela vai ter depois. Então, todo o trabalho também permeia nisso, né? A questão de temporalidade, de saber que depois vai ter, da flexibilidade, né? Então, olha o tanto de coisa. Meu Deus, se deixar eu falo disso aqui a noite toda. É assim, é que são muitas coisas, né? A gente fala um universo, são muitas né? coisas que começam aqui, que é a parte do input, né? Que a gente recebe, os estímulos que impactam no comportamento, no corpo, né? São coisas que são visíveis, são perceptíveis. Só que quando a condição dentro do espectro, né, do autismo, há uma dificuldade disso, por isso que precisa do suporte, que é o adulto, que tem maturidade suficiente de entender e reconhecer as suas emoções e as das crianças, e entender que a criança ainda não sabe lidar com as emoções, e você tem que estar ali mediando essas situações, né? Por isso que a gente fala que o conhecimento, ele é libertador, porque quando você entende que você reflete, projeta no filho aquilo que está em você. Então, se você não tem controle emocional numa crise, você vai reagir de uma forma que vai ser aversiva para o teu filho. Com né? certeza. Então, vai criar um caminho neuronal nele que vai ser, assim, difícil depois de você reconduzir. E esse comportamento vai ser difícil de você intervir depois. Por isso que é importante terapias mesmo, porque no caso do Todd mesmo, o confronto não resolve. Exatamente. Né? Tinha colocado aqui, né? Aqui, se eu entrar na mesma reatividade da minha criança, né, com a Laís, por exemplo, eu não vou conseguir atingir o que eu quero. Aí eu vou estar brigando vamos dizer assim, de igual para igual. Ou eu vou estar tomando aquilo para mim. Não, ela está fazendo isso para me afrontar. Olha o deslocamento de novo que eu estou colocando, né? Então, entender o porquê que aquele comportamento acontece e saber a forma e o momento de se posicionar. E a gente precisa se posicionar. A criança precisa, né? Não precisa bater, não precisa gritar. Eu sei que é difícil também, né? Ninguém é perfeito. Né? Eu já gritei muito. Somos mães. Somos mães. Não gritei como hoje mesmo, gritei com a minha filha. Não, porque a gente é ser humano, a gente sabe tudo isso, mas olha, tem horas que a gente também tem que reconhecer qual é o nosso limite e chegar para a pessoa assim, ó, rede de apoio, aqui é o meu limite. Se eu for daqui para frente, eu não vou dar conta, né? Então, por isso que é tão importante nós como mães e as mães, né, terem uma rede de apoio para elas poderem ter o que acontece com a mãe que tem uma criança autista em casa. Muitas vezes ela não tem rede de apoio nenhuma, então é 24 horas ela. Quem que aguenta ser 24 horas assertiva? Não
tem, é impossível, sem dormir, sem comer direito, sem conseguir tomar um banho, sem conseguir passar, né, se sentir bem, sem ter o seu espaço de respiro. Por isso que é tão importante a gente conseguir fazer com que essas mães tenham essa rede de apoio. A gente, como profissional e como mãe da área, também se abraçar para que isso aconteça cada vez mais, porque isso é bom para todo mundo, para a sociedade. Porque a gente precisa se esvaziar dos nossos fardos diários, das nossas demandas. E é muito bom quando a gente está com a rede de apoio, que cada uma tem as suas batalhas, suas lutas, e você começa a entender que não é só você que está sofrendo, tem um monte de pessoas sofrendo. E que uma dá força para outra. Aquilo que eu consigo fazer, que você ainda não consegue, vem cá, deixa eu te ajudar de alguma forma, vamos compartilhar uma conquista. Olha, hoje eu consegui. Hoje eu venci, levei para escola. E a outra fala, hoje o meu filho comeu tal coisas. E vai compartilhando não somente os problemas, né, Cá, mas as pequenas conquistas. Com certeza. E por isso que é tão importante tanto o grupo de pais, mas se você não tem a possibilidade de participar de um grupo de pais, buscar estar lá na terapia, alguma coisa, fazer essas amizades com outras mães, porque quando a gente fazia, né, Isis, com o grupo de pais ali, como era importante, porque isso aqui eu não consigo fazer com meu filho. Aí outra mãe contando a experiência dela, puxa, que ideia boa, vou tentar isso também, às vezes dá certo, né? Ou então, justamente o que tu falou, aquele sentimento, isso é tão libertador, o sentimento de pertença, tão implícito dentro do nosso comportamento, saber que você não é a única no mundo que passa por isso, sabe? Verdade. Que não é um fracasso seu, não. É uma condição, né? Então, acho que se tem uma mensagem que, sim, do fundo do meu coração como mãe, eu gostaria de deixar, por favor, né? Se livrem dessa culpa, né? Se livrem dessa culpa, tira isso das tuas costas. Tá tudo bem. A gente vai gritar, a gente vai errar. E é importante que o nosso filho saiba os nossos limites também, que ele saiba que a mãe deles não é um ser humano perfeito, mas é a melhor mãe que ele vai ter. Ele vai ter muito amor, ele vai se sentir seguro com os erros e com acertos. Então a gente não pode também ter medo de errar. Porque a gente vai errar, todo mundo vai errar. O importante é assim, poxa, eu errei, tá? E agora como é que eu posso fazer isso? Né? Como é que eu posso fazer isso de uma forma que funcione? Né? Agora eu já sei o que deu errado, agora deixa eu ver o que pode dar certo. Isso. Né? É sobre isso. Não é mais sobre o que deu errado, gente. Ó, pessoal que tá aqui na live, entendam. Não é sobre o que deu errado até aqui. É sobre como você vai fazer agora dar certo. Gente, isso é libertador. Muito. Né? Nós estamos aqui, né, Cá? Nós estamos aqui, ó, segurando na mão de vocês e dizendo, tá tudo bem, nós somos seres humanos, nós estamos errando, nós estamos aprendendo, nós estamos em processo, né? E os nossos filhos precisam da gente, principalmente dentro da maternidade atípica, ainda mais. Mães, se posicionem, fiquem bem, procurem ajuda. Se você sente que não tá dando conta, procura ajuda. Né? Ou existem casos de mães que estão depressivas, né? Sim. Que estão com ideação suicida até porque elas se sentem um fracasso completo, né? Estão ansiosas quanto ao futuro e nós queremos deixar essa mensagem. Você não está sozinha. Cá, fala aí para essas mães. Não está sozinha e se libertar, se permita se libertar, se abrace, se aceite. Quando a gente tá com essa depressão, claro, também passei por isso, né? Tem essa depressão, essa frustração e a ideação, né, suicida que a gente fala, é quando a gente não tem mais esperança. Quando a gente não vê mais solução para aquele caminho, para aquele caso. A minha vida vai ser assim sempre. O meu filho nunca vai falar. Será que o que vai ser de nós quando não estiver mais aqui? Então são mães que não vem saída, não vem como resolver aquilo e não tem apoio para resolver. Então, primeira coisa, o problema não está em vocês. Tira a culpa. O problema não está em você, mãe. O problema não está em você, tá? Busca ajuda. Busca ajuda. Nem que for com um vizinho do lado. Busca, fale, procure, nem que for nas redes sociais, né? Que a gente está aqui, tem esse dispositivo hoje, né? Não à toa a gente está aqui hoje conversando, né? Isso para conseguir compartilhar de tudo isso. Sim. Nem que for
dentro de redes sociais de pessoas que te façam bem, que te falem coisas boas, que te proporcionem ideias de como melhorar, né? Divida isso com alguém, busca ajuda, porque isso vai com Exatamente. certeza, às vezes, é uma coisa simples, né? De uma viradinha de chave ali, numa coisa que você mudar, você já consegue dormir uma noite que você não conseguia com teu filho, né? Exatamente. Quantas vezes a gente viu isso acontecer na nossa frente, né, Isis? Às vezes a Verdade. forma de você apresentar alguma coisa para tua criança já faz ela querer desenvolver o falar, o pedir, o começar os mais passos para autonomia. Então não percam a esperança. A gente não pode desistir nem dos nossos filhos e especialmente a gente não pode desistir da gente mesma, que é o que a Não. gente mais faz. A gente Desistir se não é uma coloca, opção, a tá? gente a gente se coloca em último lugar muito facilmente. Então, não desista de você. Você é um ser único, amado por Deus. Não desista de você. Você está aqui por um propósito e busca ajuda. Tá tudo bem, né? Tá tudo bem pedir ajuda, tudo bem errar, tá tudo bem sentir tudo isso que tá sentindo, né? É isso aí. É isso aí. Bom, Ká, é assim, eu quero de coração, já vamos finalizar a live, já temos já 1 hora já falando, meu Deus, se deixar, meu Deus, é Se deixar, assim, a gente vai nossa, embora, né, Isa? A gente mas a fala que a gente gente vai deixar para uma outra oportunidade, com certeza. Vai ter outros convites, né? Nós queremos você aqui com a gente, viu, Ká? E foi muito bom estar aqui com você. Muito produtivo. Obrigada, pessoal, todo mundo que entrou, disponibilizou o seu tempo. Para quem vai assistir, porque eu vou deixar gravado, porque nós precisamos compartilhar conhecimento e informação. E muito obrigada, viu, Ká, pela sua trajetória, pela tua vida, pela tua maternidade, por tudo, né? Nós louvamos a Deus pela tua vida, porque pessoas são presentes que Deus entrega para nós. E a minha conexão com você, já te falei que foi um presente verdadeiro de Deus, porque a gente conviveu, né? Foi poucos períodos, mas foram, que nem eu falei para Jenny, foram determinantes para nós estarmos aqui hoje, né? com certeza. Contribuindo, transformando vidas e mudando mentalidades, que é isso, né? Transformar. Que todas as pessoas que passem por nós, elas sejam marcadas e transformadas de alguma forma. É esse o meu propósito. E eu espero que hoje nós tenhamos finalizado com chave de ouro a série Autismo na Vida Real. É isso Eu estou muito feliz mesmo, porque consegui bater meu primeiro, né? 1K, gente, para muito obrigada por todos que linda. estão Você aqui merece, conosco. merecedora. E é o primeiro, Merecedora. né? Obrigada, Cá. Sei que muitas outras pessoas virão, porque Deus vai trazer as pessoas certas que estão precisando. E nós estaremos aqui, eu estou aqui para servir com o melhor que eu posso dar. Cá, muito obrigada de coração. Que Deus abençoe sua casa, sua Eu família, que seus agradeço, filhos, minha linda, pelo seus convite. projetos. É um prazer muito grande, né? Eu também sou muito grata a Deus pela nossa parceria, pelos nossos encontros e poder estar aqui, estar dividindo, né? Todo esse autismo da vida real mesmo, né? Não, Mas com o propósito justamente, né? De poder aí estar abraçando essas mães, poder a gente estar se abraçando também e ter esse espaço, né? De escuta de fala, de acolhimento, né? De vida, exato, né? Que é o que Deus quer pra exatamente. gente, de Não dá pra vida. gente ficar romantizando, né? O autismo, nós vimos dentro, né, da nossa É, caminhada ali na PAI, nós vimos como que é então, sofrido, é dolorido, dói no corpo, impacta na mente, nas emoções, mas nós sobrevivemos, nós somos resilientes e nós vamos conseguir nessa isso jornada. Nós aí, estamos juntos. isso Juntas nós somos aí. mais fortes. Somos mais fortes, com certeza. Bom, gente, muito Obrigada, obrigada. obrigada. Qualquer coisa, estou à disposição. Me chamem no direct. Precisa de ajuda? Fala comigo. Vou deixar depois na live o arroba da Karina. Seguem ela, acompanhem a trajetória dela. Vocês que estão no Brasil, né? Acompanhem a Karina, né? Porque ela tem um trabalho fantástico, um projeto incrível e nós precisamos divulgar, Com porque é certeza. sobre isso, é multiplicar. Tudo que nós carregamos, nós temos que multiplicar. Obrigada, pessoal! Tchau, tchau. Beijão. Deus abençoe. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Amém.